Neste vídeo eu quero trazer como que uma pessoa começa a investir, qual o primeiro passo, né? Porque diante de tantas opções, às vezes a gente fica perdido e não sabe, pô, por onde eu começo? Existem tantas opções, tanta gente, um fala uma coisa, outro profissional fala outra. Então é melhor, a gente acaba postergando a decisão de investir porque existem muitas opções, né? A paralisia por opção. Então nesse vídeo eu quero esclarecer mais sobre como você pode aí dar os seus primeiros passos e já ser um investidor. Mas antes, eu peço que considerem se inscrever no canal e deixar o seu joinha, e assim você ajuda esse canal a crescer e mandar uma mensagem para mais pessoas, ok? Então, se você aí já pensa em investir, mas ainda não investiu, né, mas tem a vontade de fazer o seu dinheiro crescer e navegar nos juros compostos para você ter um futuro melhor, o primeiro passo que eu diria para entender sobre investimentos é estudar o básico, né? Não precisa você estudar balanço empresarial, estudar como analisar empresas logo de cara, né? O que você vai entender é o básico, o simples. Como? Existem alguns livros, né, que eu acho que são importantes você entender desde o início. Primeiro, o primeiro passo, né, é organizar as suas contas pessoais, né, porque se não sobrar dinheiro, não é possível investir. Então, o primeiro passo é a poupança. Eu diria até que a poupança é mais importante do que o investimento em si. Sim, se você não poupa, não tem como você fazer nada, não tem como investir, não tem como rentabilizar esse, esse dinheiro porque você está gastando tudo. Mas o ponto interessante é que dinheiro não sobra. Você tem que fazer com que o dinheiro que vai ser investido, o dinheiro que você vai poupar, seja uma obrigação, assim como você tem os seus boletos para pagar. Você não deixa de pagar a sua conta de luz, você não deixa de pagar sua conta de água, enfim, os seus boletos, seu aluguel. Da mesma forma que você paga esses boletos de outros serviços e bens que você utiliza, você vai também colocar um boleto para os seus investimentos. Então, inverta essa ordem. Primeiro você poupa e depois você gasta. Então, você determina um percentual que você sabe que você pode cumprir. Não adianta também fazer um percentual estratosférico que você não vai conseguir cumprir, né? Porque aí vai ser uma grande ilusão. Então, por exemplo, você não está conseguindo poupar, está vivendo de salário em salário, e aí de repente você decide que vai poupar 40, 50% do seu salário. É claro que isso não vai acontecer e você vai ficar frustrado, e aí vai desistir, não tem como juntar. Então, mesmo que seja um percentual menor, por exemplo, que seja 1%, que seja 5%, já, já vai fazer uma diferença, porque você já vai entender e pegar o hábito de poupar, e com esse hábito você consegue aplicar esse valor para ter para ter como investir e para ter também a experiência no mercado e entendendo mais sobre investimentos na prática, né? Porque não adianta também você só estudar e nunca começar a investir de fato, né? Então, os investimentos, eles têm duas divisões principais, mais gerais, né? A renda fixa e a renda variável. Importante dizer, a renda fixa, ela é, como o nome já diz, fixa no sentido de que você já sabe, né, o quanto que você vai receber. É uma renda que está fixa. Já a renda variável, ela varia conforme você vai receber. Mas não significa que a renda fixa não varie. Ela varia, por exemplo, a taxa Selic varia, mas ela é determinada pela taxa Selic. Então tem um determinador fixo que é a taxa Selic, mas esse determinador
é variável, ok? Por exemplo, pegando o exemplo da Selic. Mas existem também renda fixa que você determina o valor em que você vai receber no futuro e você já sabe exatamente quando você vai receber e quanto. Essa renda fixa é chamada de pré-fixada, porque já é um valor pré-determinado. Isso não significa que você não tenha como perder dinheiro. É importante lembrar que a renda fixa, ela tem alguns instrumentos que você pode vender este contrato que você tem com uma instituição, de pegar aquele valor no final do período, para outra pessoa. E se você vai vender para outra pessoa, o preço é o quanto essa outra pessoa está disposta a pagar. Portanto, se você compra, por exemplo, uma renda fixa de IPCA mais alguma rentabilidade, por exemplo, IPCA mais 6%, e você pega essa NTNB, que é esse título público que negocia a inflação, né, que é um hedge de inflação oferecido pelo Tesouro Nacional, e você vende para outra pessoa, você, é claro, pode ter um prejuízo nessa operação. Então, se você não entende muito bem de investimentos e você compra uma renda fixa pré-fixada, segure até o vencimento. Não faça a bobagem de vender antes e acabar tendo prejuízo, tá certo? Então é isso. Basicamente, existem as rendas fixas pós-fixadas e as pré-fixadas. E existe a renda fixa privada, ou seja, que são oferecidas pelos bancos e empresas que determinam algum valor, e existe a renda fixa governamental. A renda fixa governamental é negociada através do Tesouro Direto. É por isso que, quando diz assim, Tesouro Direto, não é um investimento em si, é um conjunto de investimentos oferecidos pelo Tesouro Nacional. Então, que é chamado de Tesouro Direto. Ok? Não é muito complexo, falando assim, pode parecer um pouco complexo, mas na verdade é bem simples. Então existem diversas rendas fixas, né? Então como escolher uma renda fixa, já que existem tantas rendas fixas? Pense comigo. A taxa Selic é a taxa de juro oficial do país, ok? E você pode investir nela diretamente pelo Tesouro e você vai emprestar o dinheiro, lógico, para o governo, e você vai ter uma rentabilidade igual à taxa Selic, descontado os impostos. Logo, então essa é a taxa, vamos dizer assim, livre de risco, entre aspas, porque tudo na vida tem risco. Mas é uma taxa livre de risco, ou seja, ela é bastante segura. Logo, se existe essa possibilidade de você investir na Selic, e se for pelo meio privado, chama-se CDI. É por isso que você vê tanto falar de CDI e CDB. O que é o CDB? É um investimento oferecido pelos bancos que é lastreado na taxa CDI, que é basicamente bem próximo da taxa Selic, certo? Porque funciona também como uma taxa interbancária, né, uma taxa entre os bancos, que é lastreada na taxa Selic. Então, por isso que ela é tão parecida. E essa taxa livre de risco, que é a Selic ou a CDI, que vai ser basicamente a mesma coisa, é a taxa que você tem que se basear para você ter uma rentabilidade que é segura e com liquidez diária. Você pode tirar o seu investimento a qualquer momento, ele não fica travado. Então, a partir do momento que você quiser uma rentabilidade maior do que a Selic na renda fixa, entenda que você vai ter que correr algum risco maior do que a Selic, porque senão não faz sentido. Se existe uma renda fixa que é mais segura do que a Selic e rende mais,
ninguém ia investir na Selic. Ninguém é burro de ficar num lugar que está rendendo menos, sendo que tem uma outra forma de rentabilizar mais seguro. Então, a forma mais segura de investir é através do Tesouro Selic e, em segundo lugar, através de um CDB de um banco consolidado, ok? Que, inclusive, o CDB tem a garantia do FGC, que é um fundo garantidor de crédito também, o que torna ainda mais seguro esta operação, esse investimento, né? Então, se você pensa em ter uma rentabilidade maior, você vai ter necessariamente que correr algum risco, ok? Bom, a taxa Selic, né, e a taxa DI, a taxa do CDI, é muito simples de se conseguir, né? 100% do CDI é oferecido até em vários bancos, por exemplo, a Nubank, você deixa lá na própria conta corrente, outros bancos também, principalmente bancos digitais fazem isso. Você deixa na conta corrente e o seu dinheiro já rende a taxa CDI. Portanto, você indiretamente já está investindo, né, através da própria conta corrente. Então, não deixa de ser um investimento, né? Agora é renda fixa, um rendimento baixo com bastante segurança, beleza? Então, assim, muita gente do mercado, como até falei no vídeo anterior, complica demais e, não, eu vou investir em LCA, LCI, são investimentos interessantes, né? Mas você não precisa estudar tão a fundo esses investimentos, já que não faz tanta diferença também, né? A rentabilidade muda pouca coisa, para ser sincero. Muita pouca coisa, né? Então, é melhor você colocar ali em um lugar que vá te deixar mais tranquilo, do que você entrar em complexidade demais e não saber mais o que está fazendo, ok? Então, renda fixa, eu já gosto de olhar assim, ou você deixa numa rentabilidade diária, né? Uma liquidez diária, um D mais zero, que você possa tirar a qualquer momento, que é uma renda fixa pós-fixada, como as que eu acabei de citar, ou você faz um seguro, entre aspas, da inflação e compra títulos públicos atrelados à inflação. Por exemplo, IPCA mais 6% para 2029, 2030. E aí só que o seu dinheiro fica travado. Eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de investimento, mas muita gente gosta e tudo bem também. Você vai ter ali, vai ter a inflação mais 6%. Né? O IPCA não representa a inflação verdadeira do país. Beleza, eu até concordo, mas ele te dá mais 6% de segurança. Então, é interessante, né? É um investimento interessante também. E é importante lembrar que isso não é recomendação de investimentos, né? Eu apenas estou informando um conteúdo educativo, né? Apenas para entendimento e não uma recomendação, ok? E agora vamos falar sobre renda variável, porque aí entra muita coisa que varia, né? Então, você tem desde criptomoedas, ações, fundos imobiliários. Então, poxa, diante de tanta coisa, o que realmente investir, né? Pense comigo. Para você começar a investir, você ainda não tem experiência, você ainda não estudou como analisar empresas profundamente, né? Então, até mesmo quem estudou, às vezes não vale a pena arriscar tanto, então você fica ali com receio, não tem esse medo de perder dinheiro, e lógico, é um medo que é justificável, lógico, tem que ter medo, tem que, o valor do seu dinheiro só você sabe, né? O trabalho que você deu para conquistar, você teve que fazer sacrifícios para poupar esse dinheiro,
e você não quer perder ele, né? Até a primeira regra do Warren Buffett é não perca dinheiro e a segunda é não esqueça a primeira. Então, realmente tem que tomar muito cuidado com essa questão de investir em renda variável, ok? Por isso, o que eu penso? Bom, se você quer começar a investir na renda variável, quais são as opções que a gente tem com mais facilidade, né? E ETFs, que são fundos de índice negociado na bolsa, é uma forma interessante de você começar a sua jornada aí investidora. Por quê? Porque você vai ter uma grande amplitude de empresas dentro daquele índice e você pode comprar uma cota desse índice a um preço baixo, né? Por exemplo, você pode comprar o IVVB11, que é o fundo, o ETF negociado aqui na Bolsa do Brasil, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que representam o S&P, né? O S&P são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. E é interessante você pensar aí em se expor, né, à economia norte-americana através do S&P, que você pode negociar através do IVVB11, negociado em bolsa, ok? Então, assim, onde são negociadas a renda variável, né? Onde é negociadas as ações, os fundos imobiliários, em uma corretora. O que é isso? A corretora é uma intermediação entre você, o investidor, e a Bolsa de Valores, a B3, aqui do Brasil, no caso. Então, você não investe diretamente na Bolsa, você tem que investir através de uma corretora que vai te dar acesso a uma janela chamada Home Broker. Esta janela tem a opção lá de você colocar um códigozinho da empresa ou do fundo ou do ETF que você quer investir. Você vai colocar este código e vai aparecer lá a cota. Então, ou seja, esta cota vai ser o valor mínimo que você pode investir naquele ativo, ok? É bem simples. Abriu conta numa corretora, eu não posso falar aqui muito nome de corretora, né? Não vou, vamos dizer assim, me comprometer com uma corretora, mas existem diversas opções aí, por exemplo, a Clear, a Rico ou até mesmo o Banco Inter, que muita gente tem aí, até você provavelmente já tenha. Dá para você abrir lá a parte de investimentos, a parte de home broker e investir. A mesma coisa para o Tesouro Direto. Você abre lá a parte de investimentos e tem lá a parte de Tesouro Direto e você já consegue ver com muita facilidade. Mas o mais interessante é compreender a ideia em si, né? E se você está, por exemplo, você compra um pouco de VVB11 e você está exposto à economia, às empresas norte-americanas, você está exposto ao melhor, o ativo que mais rentabiliza, que mais rentabilizou na história foram as ações, né? As ações renda variável têm um retorno aí muito superior à maioria das coisas, porque são empresas geram valor, ok? Então, é uma forma muito interessante de você começar a investir e já uma carteira diversificada com um valor baixo, né? Você já tem 500 empresas e começa ali com um valor baixo. Deixa eu só verificar aqui, IVVB11, quanto é que está custando? Aqui no Brasil, R$347. Então, com R$347 você já começa você já pode se expor ao índice da Bolsa Americana aqui no Brasil, ok? E o mais interessante é que você não entre de uma vez no início, porque você ainda está aprendendo. Então, para ter mais confiança, para ter mais, digamos assim, mais coragem, né, de alocar o seu patrimônio, é interessante que você sinta primeiro o mercado. Então, primeiramente, renda fixa mesmo, pode ser o que você
considerar mais seguro, né? Por exemplo, eu já citei aqui a taxa Selic, né? Ou se for para longo prazo, tem os títulos de inflação. Mas a parte que você for investir na renda variável, você começa aos poucos, né? Começa ali com um pouco do seu patrimônio, depois vai mais um pouquinho, vai comprando mais um pouquinho, até que você pegue o jeito da coisa e aí sim você tenha a experiência e confiança necessária para investir mais, ok? Então, é isso, né? Eu gostaria de deixar claro que não é recomendação de investimentos, de novo, só para frisar essa ideia. E também gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui e não se esqueçam também de deixar o seu joinha. Muito obrigado e tchau, tchau.